Boa tarde. O trabalho a ser apresentado é intitulado Gênero Eds. Ele será narrado por Rosana Lohane e Tainara Gonçalves. Aedes é um gênero de mosquito com lista preta e branca em seu corpo, originário de zonas tropicais e subtropicais. O nome do gênero provém do grego, que significa desagradável ou odioso. É pertencente ao filo Arthropoda, ordem Diptera e família Colicidae. Ele só foi descrito a partir de 1918. O gênero Aedes possui aproximadamente 158 espécies distribuídas pelo mundo, mas no Brasil há duas espécies em especial, sendo ela Aedes aegypti e Aedes albopictus. Ambos são espécies exóticas. Historicamente, sabe-se que os nichos emergidos das condições de vida de nossos ancestrais induziram ao aparecimento de linhagem domiciliada de Aedes aegypti, a qual persiste até nos dias de hoje. O Aedes aegypti é considerado uma espécie originária da África, de onde foi transportada passivamente pelo homem, antes distintos continentes, respeitando os limites geográficos impostos pela baixa temperatura. Não se sabe ao certo a data da primeira introdução do Aedes aegypti na América, mas supõe-se ser bem antiga ou coincide com a colonização europeia. Mais recentemente, defronta-se com a clara tendência do Aedes albopictus para percorrer ao mesmo caminho passivo feito pelo Aedes aegypti, utilizando-se de ovoposições, principalmente em pneus usados. Assim sendo, partindo da Ásia, desde a década de 80, o Aedes albopictus já venceu barreiras intercontinentais e se estabeleceu em várias partes do mundo, incluindo o Brasil. No ambiente domiciliar, ambas espécies se especializaram em colonizar artefatos criados pelo homem, desde que esses fossem capazes de acumular água. O Aedes aegypti ele é mais discreto do que o Aedes albopictus, sendo que o Aedes albopictus é mais agressivo na abordagem ao ser humano. Quanto à morfologia do mosquito, o corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. É composto por uma proboste, representado pelo número 1, os palpos, representados pelo número 2, um par de antena, representado pelo número 3, e um par de patas anterior, representado pelo número 4, olhos e dois pares de patas posteriores, representado pelo número 6. Quanto à anatomia do inseto, as cerdas do macho servem para detectar a vibração das fêmeas, localizando possíveis faceiras. Para a fêmea, as cerdas servem para sentir a pele humana. O palpus, tanto para a fêmea quanto para o macho, serve para manter o equilíbrio na hora de pousar e criar estabilidade na hora de inserir a probóscide. A probóscide, para a fêmea, ela utiliza para penetrar a pele em busca de sangue. As asas são recobertas por escamas escuras. As fêmeas atingem uma frequência de 400 batidas por segundo, enquanto os machos podem chegar a 600 batidas. O som do voo, no entanto, é praticamente inaudível para nós. Quanto aos olhos, são compostos de até 492 omitídeos, lentes minúsculas e extremamente sensíveis à luz. Por meio delas, o Aedes possui um campo de visão de 225 graus, o que é essencial para o primeiro passo de sua caça, a percepção de algum movimento no ambiente. A diferença entre as duas espécies
é que Aedes aegypti mede menos que 1 centímetro, possui uma tonalidade de cor próxima do café e possui várias linhas brancas no corpo, o dorso, e anéis brancos nas pernas, enquanto Aedes albopictus mede aproximadamente de 3 a 10 milímetros e é mais escuro que o Aedes aegypti, ou seja, apresenta a coloração preta mais intensificada. Além disso, possui uma linha branca prateada que começa na cabeça e continua no lado dorsal do tórax. Ambos apresentam asas translúcidas e se assemelham anatomicamente. A diferença entre o mosquito macho e o mosquito fêmea é que as fêmeas são maiores e possuem a probóscide maior que a do macho, devido ao seu hábito hematófago. No entanto, o macho possui antenas plumosas e palpos mais longos. Os mosquitos machos da espécie Aedes aegypti se alimentam de frutos e néctar floral. Já as fêmeas, após a cópula, precisam se alimentar de sangue humano para maturar seus ovos, ou seja, as fêmeas apresentam o hábito hematófago. Em relação ao Aedes albopictus, o macho e a fêmea se alimentam do néctar floral, mas a fêmea se alimenta também do sangue de animais silvestres e de animais de criação, como bois e cachorros, e não possui preferência por sangue humano. O ciclo de vida deles é um holometabólico, ou seja, possuem uma metamorfose completa e são divididos em 4 fases: óvulo, larva, pupa e inseto desenvolvido. Quando a fêmea se alimenta do sangue humano, ela deposita seus ovos na parede do reservatório. Elas preferem depositar seus ovos dentro de recipientes que possam acumular água, mas um pouco acima da linha d'água, como borda de baldes, bacias, latas de lixo, caixa de água aberta, bromélias e pratos de plantas. É nesta fase que o mosquito é mais resistente, chegando a sobreviver até mesmo por 1 ano no local seco, e a fêmea produz cerca de 60 a 120 ovos por ciclo reprodutivo. Ao entrar em contato com a água, o ovo se transforma em larva entre 2 a 5 dias, e estas larvas são bastante ativas e movem-se na água. Embora o mosquito prefira a água limpa para se reproduzir, ele pode se desenvolver até mesmo na água suja e no esgoto doméstico, e se alimenta de protozoários, bactérias e fungos presentes nesta água. As larvas apresentam 4 estágios de desenvolvimento em que ocorre o aumento de tamanho. Em cerca de 7 a 10 dias, a larva se transforma em pupa e adota uma forma de vírgula. E este estágio é mais curto, durando somente 2 dias. Elas não se alimentam nessa fase, apenas respiram e se movem na água. A reprodução do mosquito ocorre através da cópula entre o macho e a fêmea. O acasalamento pode acontecer durante o voo ou numa superfície plana. A seguir, para o amadurecimento de seus ovos, a fêmea precisa de sangue humano ou animal que irão fornecer os nutrientes necessários para o desenvolvimento dos ovos. A fêmea deposita seus ovos aos poucos, espalhando por diferentes locais. Já foi observado que uma fêmea pode colocar apenas de 1 ou 2 ovos num único local, depositando os outros em vários locais numa distância de mais de 1 quilômetro. Isso indica que a fêmea, quando não encontra um local apropriado para colocar seus ovos, pode voar por longas distâncias à procura de um ambiente ideal. Quanto à ecologia do vetor, o Aedes aegypti este possui habitat em ambientes urbanos, a qual se beneficia do amplo território para sua dispersão. Seus criadouros preferenciais são recipientes artificiais, aqueles abandonados em céu aberto, que servem como reservatórios de água, como por exemplo pneus,
tampas de garrafa PET, pratos de vasos de planta e calhas, entre outros. Já o Aedes albopictus, seus habitats natural é o ambiente silvestre. Deste modo, utiliza-se de criadores naturais, como bromélias e cascas de árvores. O Aedes aegypti e o Aedes albopictus apresentam o hábito diurno, ou seja, o mosquito fêmea prefere se alimentar durante o dia e no final da tarde, evitando o sol forte. Contudo, como são insetos oportunistas, também podem realizar a alimentação durante a noite. Em relação à distribuição das espécies, o Aedes aegypti é distribuído em todo o território brasileiro. No entanto, é mais encontrado nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Já o Aedes albopictus tem sido relatado por alguns autores no Acre, Ceará, Minas Gerais e São Paulo. O Aedes aegypti é transmissor de várias arboviroses, sendo elas a dengue, zika, chikungunya, febre amarela e maiaro, enquanto o Aedes albopictus é um potencial transmissor do vírus da dengue, porém ainda precisa de mais estudos. Sobre a picada do inseto, a imagem 1 apresenta que na picada, um par de maxilares perfura a pele com movimentos para cima e para baixo, como uma serra. A imagem 2 é quando o vaso sanguíneo é alcançado, o movimento para e a hipofaringe injeta saliva. E na imagem 3, o sangue é então sugado, passando pelo lábio até o estômago do mosquito. O ciclo de transmissão de patógenos inicia quando a fêmea pica a pessoa infectada, mantém o micro-organismo em sua saliva e o retransmite, ou seja, a transmissão ocorre pelo ciclo homem-mosquito-homem. Após a ingestão de sangue infectado pelo mosquito fêmea, transcorre um período de incubação do vírus que varia de 3 a 15 dias, de acordo com a temperatura. Após esse período, o inseto está apto para transmitir o vírus durante toda a vida. Atualmente, existe o Plano de Controle do Mosquito, chamado de Plano de Contingência Nacional para Epidemias da Dengue, e tem como intuito medir os níveis para descartar as áreas mais vulneráveis. Esses níveis variam de 0 até 4, desde a notificação até a ação do combate ao vetor. Em relação ao mecanismo de controle do vetor, utiliza-se 3 métodos para Aedes aegypti: o químico, que faz uso de inseticida, como por exemplo o termifos. Este foi bastante utilizado pelo Centro de Controle de Zoonoses, CCZ, do município de Montes Claros. Também há método de eliminação mecânica, que é feito pelos agentes de epidemiologia, a qual há a eliminação de criadouros artificiais, como vedação de caixas d'água, coleta de pneus, entre outros. Por fim, o método biológico, utilizando o Bacillus thuringiense. No entanto, este não agrada muito a população devido ao seu cheiro desagradável. Já o controle de Aedes albopictus baseia-se na preservação do seu habitat natural, ou seja, a preservação do ambiente silvestre. Dessa maneira, pode-se evitar a migração de animais que são fonte de alimentação e, consequentemente, a dos mosquitos para o ambiente urbano. Outro método para evitar a disseminação dos vetores são as ações educativas em saúde para a população, que pode ser promovida por acadêmicos ou profissionais qualificados. Como dito anteriormente, o Aedes aegypti é transmissor de diversas arboviroses. Várias pesquisas têm sido desenvolvidas para combater o mosquito. Segundo o portal de informações, o G1, a Fiocruz Amazônia está tentando usar o próprio mosquito para espalhar veneno contra suas larvas, pois nos anos 90 um estudo japonês mostrou que o mosquito é capaz de carregar larvicida de um lado para o outro. As partículas do produto estariam grudadas nas patas do inseto no momento da ovoposição.
enquanto a Fiocruz do Rio de Janeiro está tentando realizar o chamado método Diobatia, que implementa a bactéria com esse nome no organismo do mosquito e o blinda, impedindo que ele seja transmissor dos vírus causadores de doença. Há também um estudo em universidade americana que tenta usar uma droga para inibir o apetite da fêmea do mosquito, dando uma sensação de saciedade. Além destes, existem outros estudos de controle vetorial. O estudo de caso selecionado é intitulado Relação Geográfica entre o Índice de Vulnerabilidade Social e a Transmissão da Dengue. Estudo de caso de Praia Grande, São Paulo. Este artigo foi escrito por Silva e colaboradores e publicado na revista Espinhaço no ano de 2018. A dengue é um problema de saúde pública mundial, sendo comumente relacionada a fatores socioeconômicos e ambientais. No Brasil, áreas urbanas sem saneamento, com alta densidade populacional, ou seja, áreas de vulnerabilidade social, e o clima tropical e subtropical criam condições ideais para a proliferação do vetor da dengue. Sabe-se que todas as áreas da cidade possuem cobertura de rede de esgoto, coleta de lixo e abastecimento de água. A maior epidemia registrada na Praia Grande ocorreu no ano de 2010. Sendo assim, foi o quinto município com maior número de casos, concentrando 4% dos casos de todo o estado de São Paulo. O objetivo desse estudo foi analisar a relação espacial entre a transmissão da dengue e os índices de vulnerabilidade social do município de Praia Grande em 2010. O município de Praia Grande é localizado no litoral sul do estado de São Paulo. Segundo o IBGE, apresenta 262.051 habitantes. O clima é subtropical úmido e a temperatura média é de 24 graus no verão e de 17 graus no inverno. E a pluviosidade anual média é entre 2.000 a 2.500 milímetros. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, em 2010 foi de 0,754. Lembrando, quanto maior o índice se aproxima de 1, melhor é o desenvolvimento humano do local. Para este estudo, foram coletados os seguintes dados em formato vetorial e alfanuméricos. Número de casos da região confirmados pelos critérios laboratorial e clínico-epidemiológico para o ano de 2010, dados populacionais, base de faces de lagradouros e o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, o CNEFE, malha territorial no IBGE e IPVS. Conhecer as características demográficas e socioeconômicas de uma população e de suas unidades territoriais pode contribuir para a identificação e o auxílio de estratégias de prevenção e controle da dengue. Desse modo, utilizando o IPVS, que é Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, pode-se obter os perfis populacionais da Praia Grande. Aspectos socioeconômicos como renda domiciliar per capita, rendimento médio da mulher responsável pelo domicílio, domicílios com renda domiciliar per capita até meio salário mínimo, domicílios com renda domiciliar per capita até 1/4 do salário mínimo. Pessoas responsáveis pelo domicílio alfabetizadas são avaliados. Também aspectos demográficos como pessoas responsáveis de 10 a 29 anos, mulheres responsáveis de 10 a 29 anos, idade média das pessoas responsáveis e crianças de 0 a 5 anos de idade é importante para a obtenção do IPVS. Esses dados foram obtidos na Fundação de Saúde, como pode ser observado no gráfico, a qual distribui a população entre setores de vulnerabilidade social: muito baixa, média, alta,
muito alta e não especificada. Após a organização dos dados, estes foram processados no software QGIS para a realização das análises espaciais. De acordo com os dados coletados, foram um total de 9.289 casos registrados pelo SINAM. No período do estudo, 8.317 casos foram geocodificados e 972 casos não foram geocodificados, isso por falta de endereço correto, como, por exemplo, falta da numeração da casa. Assim, foram excluídos do processo de geocodificação. Conforme os dados do SINAM, setores censitários com vulnerabilidade social muito baixa e média registraram 4.341 casos de dengue, ou seja, 66,7% de total dos casos. Por outro lado, os setores censitários com vulnerabilidade social alta e muito alta registraram 2.000 casos de dengue, ou seja, 30,7% do total dos casos. Esse resultado sugere que a incidência de doença ocorre independentemente da vulnerabilidade social. Tal constatação é suportada pelas taxas de incidência da doença, que representam o número de casos registrados para cada 100 mil habitantes. Primeiro, porque a maior taxa de incidência de dengue ocorre no grupo 4, de vulnerabilidade média. Segundo, porque a menor taxa de incidência da doença ocorre no grupo 5, vulnerabilidade muito alta. Um resumo dessa estatística obtida pode ser observada na tabela abaixo. De acordo com os índices de IPIVs, o grupo de vulnerabilidade média e o grupo de vulnerabilidade alta possui boas condições de infraestrutura, de serviços e de saneamento básico, e além disso, uma densidade populacional elevada, se comparada aos outros grupos. A partir do georreferenciamento de casos, foi possível verificar na figura que a distribuição espacial dos casos do município de Praia Grande ocorreu em quase todo o território. A faixa etária mais afetada foi a população economicamente ativa, com cerca de 90% dos casos, no total de 5.855. Isso traz implicações socioeconômicas negativas na região afetada, gerando aumento da demanda dos serviços públicos de saúde e na redução do fluxo turístico. Outro ponto a ser destacado é a ocorrência elevada de casos no sexo feminino, representando 57,6% dos casos. Esse fato pode ser explicado pela maior permanência da mulher no intradomicílio ou no periodomicílio, onde ocorre a transmissão mais frequente. As taxas de incidência de dengue por semana epidemiológica revelam que, no período compreendido entre as semanas epidemiológicas de 4 a 21, concentraram 99% dos casos no município de Praia Grande. Essa concentração coincide no período de maior pluviosidade, criando as condições de temperatura e umidade ideais para a proliferação do vetor. Contudo, algumas limitações na estatística da pesquisa foram encontradas, como a não notificação dos pacientes assintomáticos, os pacientes que não procuraram o serviço de saúde, os endereços de residência não georreferenciados e o preenchimento incorreto das fichas de notificação. Com isso, não conseguimos explicar a transmissão da dengue em Praia Grande em 2010. Como a sugestão de uma variável da estatística seria utilizar uma variável que retratem o perfil imunológico da população.
e variáveis que permitem uma análise mais aprofundada. Outros fatores a serem considerados são locais de controle por parte do serviço de saúde, como pontos estratégicos, sendo eles ferro velho e borracharia, e imóveis especiais, sendo eles escolas, centros comerciais e obras. A análise da transmissão da dengue mostra que a distribuição dos casos no espaço urbano, município de Praia Grande, ocorre com maior intensidade em áreas de média e alta vulnerabilidade social, atingindo principalmente a população economicamente ativa e as mulheres. Mesmo com limitações, os resultados mostram que a distribuição dos casos da dengue não pode ser determinada exclusivamente pela vulnerabilidade social. Estudos posteriores poderão oferecer uma nova perspectiva sobre elementos impactantes sobre a transmissão da dengue, fortalecendo e reorientando políticas públicas, ações de controle e de prevenção que minimizem as consequências geradas pela doença na saúde da população. Essas foram as referências utilizadas. Assim, agradecemos toda a atenção de vocês. Obrigada. Espero que tenha compreendido o assunto. Estamos à disposição para responder qualquer pergunta.